Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Então, o propósito desse vídeo aqui é falar um pouquinho mais sobre um padrão de projeto criacional tremendamente importante. A gente discutiu ele em uma das masterclasses do meu curso de padrões de projeto do GOF. Entretanto, eu entendo que esse padrão de projeto precisa de alguma explicação adicional. E eu estou, nesse vídeo aqui, tentando fornecer exatamente essa explicação. Para poder tornar a experiência mais dinâmica, mais parecida com a experiência do nosso curso, eu estou aqui contando com o apoio de duas pessoas que estudam comigo. São o Lohan, né, que está aqui em cima. Oi, Lohan, tudo bom? Como é que você está? Faz um acenozinho, dá um oi, filho. Cumprimenta as pessoas. Tudo bem, Leomar? Muito bom. E também estou contando aqui com a ajuda do meu amigo João Pedro. Tudo bom, João Pedro? Como é que você está? Tudo certo? Tudo certo, tudo bem. Maravilha. Olha só, o papel, a princípio, do meu amigo Lohan e do meu amigo João Pedro é exatamente me ajudar apontando se as explicações que eu estou dando fazem sentido, se está fácil de entender ou se não está fácil de entender. Então, me ajudem, tá, meninos, levantando as questões que vocês tenham ou, eventualmente, que vocês acham que alguém da turma teria para o código que eu estou apresentando. Me ajudem aqui, tá bom? Olha só, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né, para a gente falar sobre o Builder já com um exemplo de código mesmo. E para tornar a coisa bem tangível, eu quero tentar criar aqui a representação. Vamos dizer que nosso desafio fosse criar um modelo para trabalhar com o organograma de uma organização. Tá? Se você fosse pensar em criar um organograma para uma organização, talvez o primeiro passo seria você começar modelando a instância de um funcionário ou de uma pessoa que trabalha dentro dessa empresa. A forma mais simples de se fazer isso, hoje, em C#, por exemplo, seria através da criação de um tipo record. Né? Então, você teria lá, por exemplo, um ID da pessoa, né, dentro da organização. Vamos colocar aqui, em vez de pessoa, vamos trabalhar com employee, né? Acho que faz mais sentido. Então, teria aqui um employee dentro da organização e eu também teria um registro aqui do nome da pessoa. Né? Eu adoro, não sei o que vocês acham, meninos, desse jeito novo que o C# dá de você criar tipos de uma maneira econômica. Eu gosto bastante disso aqui. Eu acho que vocês também devem gostar, né? Mas o que acontece? A partir disso, então, se eu fosse começar a estruturar um organograma testando esse código, eu começaria, então, criando aqui uma nova instância de employee, né? Por exemplo, employee P é igual a new, né? Onde eu vou passar aqui como primeira instância daqui a pouco 1, 2, 3, e estou criando eu mesmo como funcionário desse meu organograma. E pronto, a princípio eu tenho um código estruturado, tenho um modelo e um exemplo de criação, né, desse meu modelo. Se eu estivesse falando de organogramas com uma pessoa só, a coisa ficaria relativamente fácil e o meu código teria parado por aqui. Né? Então, não há aqui grandes necessidades de se fazer nada mais. E também, nem tampouco, a necessidade de se recorrer a um padrão de projeto como o Builder para poder simplificar a criação de objetos. Afinal de contas, o Builder é um padrão de projeto criacional. Né? Ele tem essa ideia de você simplificar o processo de criação de novos objetos. Mas bora lá. O fato não faz muito sentido eu ter um organograma onde eu só tenho a raiz. Eu tenho que criar uma estrutura de hierarquia. Nesse nosso organograma aqui, nós vamos estar trabalhando com o organograma de hierarquia. Então, eu vou mudar o meu modelo para poder suportar, a partir desse momento, essa hierarquia. Então, vou criar aqui uma representação de uma lista de employees, né? Então, estou criando aqui uma relação hierárquica, né? Onde, eventualmente, eu vou estar aqui criando essa lista bonitinha, né? E eu vou estar pronto com ela aqui para trabalhar. Por que eu estou usando esse campo, esse tipo lazy aqui? Né? Para poder postergar a criação de employee para o último momento responsável. Né? Tipo, eu não vou instanciar uma nova lista para todo employee, porque não faz sentido, né? Os caras que não têm subordinados não precisam ter uma lista vazia, né? Eu posso ter essa lista, a princípio, não instanciada, eu salvo um pouquinho de memória, isso é uma coisa boa, né? Agora, para eu poder expor essa lista, eu não vou expor essa lista de uma forma lazy, então eu vou pegar aqui e vou trabalhar com uma lista de funcionários, né? E vou estar criando essa lista de funcionários, né? Uma propriedade aqui, e vou estar expondo esse cara a partir do valor. Né? Então, se na primeira vez que eu requisitar essa propriedade, a princípio, né, na primeira vez que eu requisitar essa propriedade, eu vou ter esse cara resolvido. Deixa eu pegar aqui
esse cara indicar ele como team, né, para trabalhar com o meu time, né, e aqui, eventualmente, eu vou pedir para a partir do time, e aqui eu vou chamar esse meu amigo aqui também de time, né, perfeito. Muito bom. Agora, como é que eu acrescento, né, nesse novo modelo, onde eu vou ter uma estrutura de hierarquia, como é que eu acrescento um funcionário a essa lista? Bom, eu vou acrescentar aqui o meu amigo Lohan, dizendo que o Lohan trabalha para mim. Lohan, eu acabei de contratar você para o meu time, tá? Então, vou chegar aqui no meu time, vou pedir para adicionar o nosso amigo Lohan, vou botar como ID dele para ele 124, e vou colocar aqui o nome dele. Então, Lohan. Nome bonito, viu, Lohan? Meu nome é Elemar, mas o teu nome é diferente também, filho. Muito bom. Além de ter criado o Lohan nessa minha estrutura, eu também vou aqui criar, né, bom, a princípio ele está indicando aqui mais um ponto, né? Eu tenho que indicar o tipo, né? Então, eu vou criar um novo employee, né? E perfeito, maravilha, né? Aí, eventualmente, eu vou criar agora, para adicionar na lista, eu vou colocar também o meu amigo João Pedro, né? Então, vou colocar aqui um add para novo employee, né? E vou colocar aqui para 125, eventualmente, nosso amigo JP. Muito bom. Cara, essa estrutura não traz para a gente necessariamente um desafio, né? Nós não temos aqui necessariamente um desafio para poder fazer essa representação. O que eu errei aqui, gente, por favor? As aspas no final do 125. Ah, muito bom. Olha só, quem sabe faz ao vivo e quem sabe também erra ao vivo, né? Então, temos ali a falta das aspas, agora está resolvido. Muito bem, João. Eu só estou testando para ver se você realmente está prestando atenção. Então, estou vendo que você está prestando atenção, está tudo certo, podemos avançar. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o meu amigo Lohan, como o Lohan também tendo um time, né? Como é que eu vou fazer para colocar o meu amigo Lohan como o Lohan também tendo um time? Então, primeira coisa, eu vou ter que criar aqui uma variável L, por exemplo, ou P2, que seja, onde eu vou criar aqui a instância do meu amigo Lohan. Deixa eu criar diferente, vamos usar uma sintaxe que eu gosto mais. Eu gosto bastante dessa sintaxe nova de criação, mais econômica, né? C# nos últimos tempos tem ganhado esse saborzinho mais chique, né? Você não tem mais... você escreve menos código, né? Agora, eu não sei se esse código fica necessariamente mais expressivo. Me diz uma coisa, Lohan, esse jeito aqui com o record, com esses construtores new aqui sem especificar tipo, essas inferências todas, você acha que isso está melhorando a linguagem ou está piorando a linguagem? Você gosta mais de C# hoje, ou você acha que C# está ficando meio afetada demais, assim, com relação à sintaxe? Eu acho que está melhorando, eu acho que fica mais limpo, né? O código fica com menos palavras, né? Então eu acho que ele fica melhor de se entender. Você sabe que eu, de uma forma geral, eu tenho mixed feelings com isso, sabe? Porque lá no passado, programa com C# há muito tempo, né? Mas lá no passado, quando eu comecei a programar com C#, eu tinha a sensação de que eu conseguia ensinar a linguagem inteira numa tarde. Agora, se eu tiver uma semana para ensinar C#, eu não consigo ensinar, e aliás, é bem provável que eu mesmo não saiba C# inteiro, então como é que eu vou ensinar, né? Mas a coisa é difícil. Você gosta, João, desse jeito novo de C# aqui? Você está gostando dessas novidades da linguagem? Eu gosto, mas eu acho que quem está entrando agora tende a trazer muito vício de JavaScript. Boa, né? Na verdade, é aquela história, né, cara? Como o Anders está influenciando, está criando... O Anders é o cara que criou o C#, né? Como o Anders também criou TypeScript vem influenciando pra caramba o JavaScript, a gente começa a ver realmente essa influência. Então, vou colocar aqui meu filho para poder trabalhar. Gente, assim, o que eu quero conversar com vocês num primeiro momento aqui, tá? Vamos dar uma paradinha para olhar como é que está esse código. Esse código que, por base, cria um organograma onde eu tenho, lá na base, eu tenho Elemar Júnior, né? Que está lá com pessoa, que tem seu ID. E depois eu tenho ali um subordinado, que é o meu amigo Lohan. O Lohan, por sua vez, ele tem no seu time o Otávio de Paula, né, que é meu filho trabalha para você, Lohan, e o João, do outro lado, vai ter no time dele,
quer dizer, o João não tem ninguém no time dele, mas ele também faz parte do meu time, ele é par, a princípio, do Lohan. Gostei dessa estrutura, mas vocês concordam, meninos, que potencialmente o código de criação, né, dessa estrutura, desse org chart, ele começa a ficar um pouco macarrônico aqui, porque eu tenho que criar instância de variável, e daí faz referência, enfim, a coisa... Não, vocês concordam que esse código começa a ficar um pouco estranho, começa a ficar um pouco difícil de manter e estruturar? Sim, concordo. E ele faria ainda mais, com exemplo, se o Otávio tivesse também um time. Pois é. Ele teria que instanciar o Otávio fora para incluir um time. Eu concordo com você, né? Então, à medida que essa estrutura vai ficando mais complexa, né, você acaba tendo esse código cada vez mais difícil, né, de entender, principalmente de construir, estruturar, enfim. E é exatamente um dos cenários de aplicação, esse é exatamente um dos cenários de aplicação do padrão de projeto Builder, tá? O Builder vem com uma proposta de tentar entregar para você, separar, né, a lógica de criação de um objeto da estruturação da representação desse objeto. A representação está aqui, ela é relativamente simples, inclusive agora com essa sintaxe nova do Record, né, você tem esse jeito bem econômico de fazer as coisas e tudo funciona muito bem. Mas concordo com você que essa lógica de criação aqui está ficando um pouco complexa e, eventualmente, esse seria o cenário em que um builder, né, poderia nos ajudar. Bom, então, vamos tentar entender como isso funciona. Eu vou criar aqui uma classe. Como é que funciona a ideia de aplicação do padrão de projeto builder? Eu vou criar um segundo tipo para poder fazer, cuja função vai ser enfaticamente melhorar, né, a lógica de criação de uma maneira apartada do código que tem a representação dos dados. Então, eu vou criar aqui uma classe para o nosso org chart. Então, eu estou aqui com org chart, vou chamar de org chart builder, certo? E, potencialmente, eu vou assumir que a lógica, né, eu vou começar aqui a fazer esse cara a partir de um construtor. Então, vou começar tendo aqui um org chart num primeiro momento. Org chart. Então, vou ter aqui o meu org chart builder como construtor. E, potencialmente, o que eu vou fazer aqui vai ser criar o meu produto, né? Eu vou criar esse meu produto, org chart builder. Eu gosto de escrever com D a coisa, viu? Eu vou criar aqui o meu produto, né? Vou instanciar esse cara como uma variável de resultado, que vai ser o resultado que eu vou querer produzir. Então, eu vou colocar aqui um método, vou criar um atributo aqui, employee, que vai ser, eventualmente, a minha raiz, né? Para esse cara. E, a princípio, eu vou começar a trabalhar a partir desse elemento, tá? Então, posso partir do pressuposto, numa primeira versão aqui, que eu vou ter uma entidade aqui para poder especificar o nome desse cara. Então, vou botar aqui string id, string name. A gente vai melhorar esse design, tá? Então, nós vamos começar com um conceito simples de ter aqui na base o meu root id e o meu root name aqui embaixo. E aí a gente pode eventualmente começar esse cara aqui em cima, inclusive o nosso employee, a gente pode colocar ele como read-only, né? Para poder manter um pouco mais de força semântica. E vamos colocar que esse cara vai ter como root, potencialmente aqui, um novo employee, onde eu estou passando para esse cara o meu root ID e o meu root name. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, meninos, vai ser, enfaticamente, criar um método para facilitar a adição de membros, né, de membros desse time, né? Então, eu vou pegar esse cara, né, e vou, eventualmente, criar aqui uma construção onde eu posso assumir que eu vou ter aqui um método void para dizer que eu vou ter um subordinate, vai? Onde eu vou ter aqui um ID e um nome para esse cara. E, teoricamente, tudo que eu tenho que fazer para esse meu método de subordinação, né, para esse método que eu estou usando aqui para facilitar, é adicionar no meu root, né? Eu vou colocar no meu root, no time do meu root, eu vou adicionar ali uma nova instância
de employee, passando o ID e o nome lindão ali, como eu acabei de fazer. Bom, vamos ver o que eu já consigo fazer a partir dessa separação que eu estou propondo aqui, tá? Eu vou, então, criar aqui em cima o meu builder, né? Onde eu vou ter lá um root, um org chart builder. E aqui eu estou usando mais ou menos os mesmos parâmetros de construção, então estou com esses dois caras aqui. E, num primeiro momento, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser, eventualmente, no meu builder, adicionar, né, um subordinado para esse cara, onde, no primeiro subordinado, eu vou estar passando aqui o meu amigo Lohan. Né? Então, aqui eu simplifiquei a criação do Lohan, e aqui embaixo eu vou passar um outro cara para poder, eventualmente, criar lá a instância do meu amigo JP. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês esse código até aqui, ele não mostra necessariamente nenhum ganho, um ganho expressivo de legibilidade. Estou botando lá, estabelecendo um pouco melhor as relações, estou dizendo que eu estou adicionando subordinado, mas do team.add a coisa não muda tanto, né? Agora, o ponto interessante, que eu acho que começa eventualmente a gente a ter alguma visão, aqui falta ainda como que eu resolvo o problema de adicionar o Otávio, né, como subordinado. Vamos pegar esse código aqui por enquanto e vamos comentar, porque o meu objetivo final é chegar numa alternativa para esse código, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer, eventualmente aqui, é adotar uma estratégia, né, de interface fluente, né? Eu posso deixar esse código, né, de adição dos meus elementos, né, um pouco mais estruturado aqui, né? Então, como é que eu posso transformar essa interface aqui numa interface um pouco mais limpa, com menos, usando a lógica que o João estava dizendo, cara, ou melhor que o Lohan estava dizendo antes, com menos código, mais limpo aqui. Então, eu vou chegar aqui embaixo no meu subordinate, e aqui existe isso como pattern, né? Eu vou chegar para esse cara e vou dar para ele a possibilidade, né? Vou alterar um pouco a assinatura do meu método, e vou colocar aqui como retorno o próprio org chart builder. Quando você faz isso, né, você começa a, eventualmente, dar a possibilidade de fazer chamadas encadeadas, né? Então, eu consigo chegar lá no meu código do meu org chart builder, que está aqui em cima, eu tiro o pontozinho do final aqui, né? E eu posso começar a ter uma estrutura um pouco mais leve aqui, né? Tiro o ponto e vírgula também aqui, e pronto, eu estou, a princípio, agora com uma estrutura com subordinado um pouco mais leve. Repara, eu estou adicionando aqui o meu amigo JP, né, e o meu amigo Lohan, né, com um código mais montadinho. Não sei se vocês concordam que, a princípio, esse código parece mais limpo. Vocês concordam com isso ou não? Lohan? Sim, concordo. Sim. Né? E quanto a essa interface fluente, né, é um velho truque, né? Você consegue encadear esse cara e dar. Você começa a perceber, né, que esse tipo de subterfúgio ele acaba sendo bastante utilizado, inclusive em linguagens, né, tipo dentro do próprio ASP.NET, você vai encontrar bastante essas chamadas em interface fluente, para você poder encadear chamadas. O ASP.NET usa pra caramba isso, né? Agora, um ponto interessante que a gente pode recorrer aqui como uma nova estrutura, de novo, cara, como é que eu adiciono o meu amigo Otávio de Paula, né, que é subordinado do meu amigo Lohan? E aqui, Lohan, é que vem, na minha interpretação, o pulo do gato, sabe? Porque você pode, eventualmente, fazer uma sobrecarga aqui do meu add subordinate, né? Vou fazer uma nova sobrecarga desse cara. E aqui, nessa sobrecarga que eu estou trabalhando agora, eu posso colocar dentro da estrutura, além do nome e do ID, eu vou solicitar uma action, certo? Uma action que consiga operar em cima de um próprio org chart builder. E aí eu vou ter aqui esse cara como um método de builder action.
ok? O que acontece a partir disso aqui, tá? Nesse momento específico, o que eu tenho como possibilidade, né, é adotar aqui, dentro do padrão de criação, eu posso adotar o seguinte, ó, eu posso dizer que eu vou criar, então, uma nova instância de builder, né? Então, vou criar aqui um novo, vou pegar aqui var a igual a new org chart builder, onde eu estou passando a mesma lógica que o ID e o nome. Então, eu tenho o org chart builder para poder fazer esse cara como construção. Aqui, a princípio, depois, o que eu vou querer fazer como resultado é pegar o produto desse elemento. Então, vou adicionar aqui o próprio org chart builder ponto. Aqui tem um padrão, convenção, né? Eu vou lá e crio um método build, que é o método que entrega no final o resultado, né? Então, eu pego aqui esse cara como sendo meu builder, né? Public person, que é o que eu vou querer, desculpa, employee, que é o que eu vou querer entregar. Então, eu vou entregar esse cara aqui como employee. Depois a gente discute se esse nome employee é bom, se deveria ser org, chart, member, né? Mas, por enquanto, vamos assumir como sendo employee aqui, como build, né? E nesse build aqui, tudo que eu tenho que desenvolver, na prática, é o próprio root, né? Que é o cara que eu estou instanciando. Então, eu vou, a princípio, assumir que eu vou criar o meu org chart builder, né? E aqui eu vou dizer que eu vou entregar o build desse cara. Por que eu estou fazendo a coisa dessa forma? Porque a partir desse momento, eu posso chegar aqui na minha action, que eu recebi como parâmetro, e passar como referência, né, esse builder que eu acabei de criar aqui localmente. Então, pronto, eu passei aqui essa nova instância, né, esse novo employee aqui, né? Vou chamar aqui de E para tornar a coisa um pouco mais ativa, né? E aí eu tenho aqui, com esse cara criado, o que eu tenho como possibilidade aqui? Eu tenho como possibilidade, na hora que eu estou fazendo a minha criação, eu posso chegar aqui no Lohan e dizer que para o Lohan, eu vou ter uma demanda de um builder, ao qual o builder vai ter o quê? Vai ter a adição de um subordinado, que vai ser agora aqui o 234, e vai ser o meu amigo, meu filho, na verdade, Otávio de Paula. E aí, o que fica de interessante aqui, tá? O que fica de interessante é que eu acabei criando nessa minha representação quase uma visão do meu próprio org chart, percebe? Se eu quisesse adicionar aqui um segundo subordinado, eu vou adicionar o meu outro filho como seu subordinado também, tá, meu amigo Lohan? Então, tudo que eu tenho que fazer é botar aqui um novo método de subordinação, onde eu vou estar criando aqui o meu 235 e vou colocar aqui o Gabriel Severo, né, que é meu outro menininho, né? Coloquei ele como seu subordinado também. O processo todo de construção acabou ficando sequencialmente ou como estrutura muito mais leve, né? O que vocês acharam desse subterfúgio? Isso aqui é uma coisa que a Microsoft também faz direto, né? Ela passa para você um método, né? E nesse método ela passa para você a solicitação de você interagir com uma nova instância de builder que é para aquela parte menor ali. O que vocês acharam dessa saída até aqui? Como clientes do código, como alguém que está fazendo a construção aqui do meu org chart, como alguém está usando a API, não como quem escreveu o código. Esse código de criação, ele está mais intuitivo ou está menos intuitivo? Me parece que ele fica mais... Eu consigo entender que os meus limites eles estão mais bem definidos. Eu não consigo divergir muito daquilo que ele se propõe a fazer. Não, muito bom, muito bom, muito bom. Você começa a ter uma orientação um pouco mais clara, né, sobre como proceder para criar o objeto. Agora, uma coisa que pode ser problema aqui, meu amigo João, tá com relação a essa visão, né, de você ter você ter eventualmente aqui uma classe que te deixa ainda construir esse código nessa estrutura de baixo aqui. Você percebe que essa estrutura de baixo aqui, ela continuaria válida, né? Então, como que eu faria, eventualmente, para impedir erros, né? Porque essa estrutura aqui de cima, ela tem algumas vantagens interessantes. Por exemplo, ela não permite coisas que, por exemplo, aqui embaixo eu poderia cometer um erro de programação meio bobinho, né?
eu poderia aqui, eventualmente, chegar dentro do meu subordinado e, cara, eu me perder facilmente aqui, adicionar eu mesmo, né, como minha referência, e aí ferrou, né, tipo, eu criei uma estrutura difícil, naquela estrutura lá de cima, percebe, além do código potencialmente ser um código mais intuitivo de você poder ler, inclusive a visão do org chart, você acaba não tendo a possibilidade de cometer esse tipo de engano, mais ou menos, tá, porque na prática, enquanto esse código aqui de baixo continuar válido, né, eu ainda corro risco, porque tem um princípio em programação, que é a lei de Hiram, não sei se vocês já ouviram sobre a lei de Hiram, mas a lei de Hiram diz que se você tem um número suficiente de usuários, qualquer característica observável do teu sistema vai ser utilizada, vai ser explorada, seja isso intencional para você, seja você planejando isso ou não. Então, a gente teria que ter um jeito de fazer esse código aqui de baixo não funcionar mais. A gente precisaria, eventualmente, tornar esse código de cima o caminho a seguir. A primeira coisa que eu vou mudar aqui na minha lógica, eu vou aqui trocar algumas coisinhas, tá? Eu vou trocar aqui employee por org chart member, né, que eu acho que é um nome mais apropriado aqui para esse cara, né, a partir do momento que a gente tem essa visão. Então, tem um org chart member que é root, eventualmente tem esse cara aqui, maravilha, né? Vou substituir aqui o meu código para tentar tornar a coisa um pouquinho mais organizada. Beleza. Então, só troquei aqui o de employee para outra coisa. A princípio já quebra esse código, mas a intenção não era essa, né? Eu vou querer tornar, deixa eu renomear aqui também para a gente poder fazer essa referência mais interessante. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero impedir a criação desse cara, eu quero impedir a construção desse código dessa forma. Bom, eu tenho alguns problemas para poder fazer isso, tá? Eu tenho algumas estratégias que eu posso seguir também para fazer isso, mas uma das mais comuns é eu tornar o construtor do meu tipo concreto protegido ou privado, né? Quando eu torno o construtor do meu tipo concreto protegido ou privado, eu faço com que ele não fique acessível, né, para a criação externa. Então, eu vou pegar esse meu amigo org chart member aqui e eu vou potencialmente fazer o seguinte: eu vou pegar ele e vou colocar ele como classe. Ok? Vou transferir a criação aqui, o povo que trabalha com C Sharp mais novo aqui, me desculpa, mas vou deixar esse cara aqui como classe protegida, né? Como construtor protegido para ele, né? Então, tá lá meu org chart member, né? E vou colocar aqui esse cara como um construtor protegido, né, protegido. Então, ele está protegido porque vai que eu queira fazer herança dele, né? Aliás, uma coisa importante, tá? Você deve usar protected ou private. Cara, depende. A tua decisão aqui é ter o teu construtor, a tua classe, ela está sendo planejada para ser herdada ou não? Se você não planeja criar uma classe para que ela seja herdada, o ideal é que você já especifique ela como sealed, né? E especificando ela como sealed, você já resolve também a coisa aqui e deixa o teu construtor privado e a vida que segue, né? Agora, se você está planejando, se você não está com isso definido, né, o ideal é que você comece aí a ter outra estrutura. Então, deixa eu pegar aqui o meu ID e o meu nome, que está bonitão aqui, né, e vou criar aqui duas propriedades, né, simples, né, vou criar aqui o meu amigo ID como sendo string, né? Aí também estou com com obsessão por primitivos, mas eu sou obcecado por tanta coisa, não vou me estressar com isso, né? Então, vou manter esses dois caras aqui como esses pontos e vou agora, né, setar aqui esse meu amigo como sendo o ID. Vamos usar a anotação bonitinha, então ID nome é igual a ID nome. Cara, ao mesmo tempo que eu olho essas coisas e eu gosto, isso me dá uma sensação, me dá um ruim às vezes, sabe, de olhar esse código e dizer, cara, esse código está rebuscado demais. Mas olha que interessante, ó, a construção aqui em cima já não funciona, né? Eu já não tenho mais esse cara aqui funcionando. Então, beleza, esse jeito aqui já não vai ser mais possível de criar, mas em compensação, né, meus amigos, eu tenho um problema aqui, porque a princípio o meu org chart builder que está aqui embaixo,
não tá me ajudando tão bem também. Então, como é que eu posso, eventualmente, resolver esse problema? Eu tenho algumas alternativas para isso, tá? Mas a primeira alternativa, que me parece a mais natural, sem inventar muito a onda, é eu substituir o construtor público que eu tinha por um factory method, que é um outro design pattern bastante interessante. Então, eu posso aqui dizer que eu vou ter vou retornar aqui um org chart builder, né, a princípio, a partir de um método create, né, e aqui esse método de criação, eventualmente eu posso trazer esse cara como sendo um cara, inclusive, em que eu posso especificar o próprio ID e o nome, né? E aí, o que eu posso fazer a partir disso, né? Eu posso pegar, eventualmente, essa classe que eu tenho aqui embaixo, né? E dizer que essa classe que eu tenho aqui embaixo agora pode receber no construtor um cara que seria o meu org chart member, onde eu faço, eventualmente, a minha raiz, né? E eu vou dizer que a minha raiz é igual àquela nova raiz que eu estou recebendo ali em cima. Então, beleza, recebi esse cara. E aqui em cima, especificamente, eu continuo tendo problema, porque esses outros construtores aqui, eles também são construtores privados, né? Eu continuo tendo acesso para ele. Aqui sai, eventualmente, um pulinho do gato, tá? Uma dica também importante para quem trabalha com estrutura. Eu posso pegar aqui, eventualmente, a minha classe inteira, né, org chart builder, e dizer que ela é uma classe aninhada, né, da minha classe org chart member. Ela está aninhada, e se ela está aninhada, ela passa a ter acesso, né, especificamente, ela passa a ter acesso o meu construtor desse outro elemento que era privado. Então, teoricamente, o que eu posso fazer aqui, né, nesse cara que eu estou criando aqui, é fazer com que o meu org chart builder aqui passe a receber o meu root, não tem problema, maravilha, continua funcionando aqui. Nesse elemento aqui, eu posso assumir que esse novo elemento que eu vou estar criando aqui, olha que maravilha, eu posso fazer de novo a construção de um org chart member com ID e com nome. Olha que maravilha, também funciona aqui, né? E aí, a partir disso, né, eu posso fazer esse retorno do meu método create, simplesmente retornar aqui um org chart builder, né? Lindo de viver, né? Org chart builder. Vou dar aqui uma nova instância, né? Nova instância. E nesse cara aqui eu posso passar para ele a minha nova instância, que seria provavelmente um novo org chart member, passando aqui o meu ID e o meu name. O que acabou acontecendo aqui, meninas, em termos de facilidade, tá? Quando eu dou essa possibilidade de retornar, aqui está reclamando alguma coisa com relação, eu acho, à visibilidade. Então, deixa eu só tornar essa classe que é privada, que deixa eu tornar ela pública, né? A princípio, a partir disso, né? Deixa eu dar uma simplificada bonita aqui também. Eu posso pegar esse meu elemento aqui bonitão, né? Tiro aqui o return porque não é mais necessário, né? E a partir desse momento... estático, não? Esse cara, isso, muito bem, olha só, muito bem, né? Eu estou testando para ver se você está atento, muito bem. Então, tá lá o cara como estático. E aí, o que acaba acontecendo, né? Eu posso criar aqui em cima dessa minha construção, eu vou usar o meu factory method agora. Então, org chart member.create, né? E eu tenho, de novo, a minha estrutura toda bonitinha, né? Sendo que agora eu protegi, né, esse elemento, né? Eu protegi essa visão muito facilmente aqui. Eu estou com a minha estrutura montada bonitinha, né? O ponto interessante é que talvez eu quisesse aqui ter um org chart member como tipo, né? E aí eu tenho um probleminha, né? Porque o meu método de construção aqui não está retornando a coisa certa. O que eu poderia fazer, eventualmente, aqui é ter um método de build, né, para poder, talvez, resolver esse problema, mas esse build implicaria em eu deixar explícito essa construção desse cara como sendo membro, né? Uma outra alternativa, talvez mais elegante, seria chegar no meu próprio org chart builder que está aqui embaixo, né, e criar um conversor implícito. Então, posso criar aqui um public static implicit operator, né, onde eu assumo que eu vou devolver como base um org chart member,
a partir, né, desse meu org chart builder, né? Então, tem aqui o meu builder como sendo o meu input, né? E, eventualmente, tudo que eu tenho que fazer aqui é assumir que o meu retorno vai ser o meu input.root, né? Quando eu faço isso aqui, eu torno aquela minha construção, né, mais natural, né? Eu tenho, então, agora esse cara e eu dispenso, eventualmente, o meu builder. O que acaba acontecendo? A lógica de construção agora ficou bem interessante, né? Porque se eu precisar, eventualmente, criar um novo subordinado aqui em algum lugar, vai prestar para mim, de novo, seguir aquele padrão que a gente já conhece, né? Tipo, B tal qual B ponto, né? E aí você pode, de novo, colocar aqui facilmente um subordinado para o nosso amigo João Pedro também. Vamos botar um subordinado para você, João. Vou botar aqui como você sendo o cara que vai trabalhar com o nosso amigo 345, que é, eventualmente, o cara lá, que é o John Doe, né? E a coisa está relativamente resolvida aqui também. Deixa eu só colocar aspas no início. E você tem, então, uma estrutura hierárquica que for relativamente fácil de montar. O que eu ainda posso fazer para melhorar esse design, né, especificamente? Cara, primeira coisa, eu posso pegar, a partir desse momento, eu sei que eu não preciso mais necessariamente suportar as alterações nos meus tipos, eu posso assumir que a minha estrutura pode ser uma estrutura imutável, uma vez já resolvida. Para isso, eu posso resolver isso facilmente colocando modificadores internos aqui para você ter como private set, né, em cima desses caras. E dentro da própria lista, se eu não tenho a intenção de permitir que o time seja manipulado, alterado no futuro, o que eu posso fazer é expor esse cara aqui a partir de uma interface, onde eu digo que ele é um iReadOnlyList, né? E pronto também, né? Daí agora você não vai conseguir, mesmo tendo um membro, né? Você vai pegar lá, por exemplo, o member já vai estar com ID com o nome, você tem lá a relação do time, mas o time não tem mais o método add, né? Ele não suporta mais essa inclusão também. Então, o que nós fizemos de maneira consolidada aqui, né? Para a gente poder, deixa eu ver se eu consigo aumentar a altura da janela para tornar essa interpretação aqui um pouco mais simples, né? Para diminuir um pouquinho a fonte, mas a coisa acho que se mantém entendida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que eu tenho lá em cima, então, eu continuo tendo a ideia de ter a minha classe de representação como sendo org chart member, né, que está explícita, começamos como employee, depois a gente renomeou, e eu separei, eu apartei a ideia da representação, né, do método da classe, onde efetivamente, aqui eu tenho o team como add, na verdade, aqui, olha que maravilha, tá? Como eu estou dentro como uma inner class, eu não tenho esse problema, né? Tipo, eu posso pegar esse time, ponto, value, porque eu consigo acessar o privado, né? Então, eu consigo trabalhar com a versão mutável dela, né? Então, eu consigo chegar a esse cara aqui, team.value, e também tem esse cara também editando bonitinho. Então, eu consigo, a partir desse ponto, né, ter uma estrutura, né, para poder criar a minha representação de uma maneira relativamente inteligente, elegante. O problema todo é que esse código ficou meio macarrônico, né, porque eu continuo tendo o builder aqui dentro. Uma saída, eventualmente, que você pode buscar, né, é pegar essa classe, transformar essa classe como classe parcial, né? Então, você torna essa classe como classe parcial para você não ter a necessidade de juntar isso no mesmo arquivo. Então, você pega essa mesma assinatura de org chart member, né? Repete ela aqui do lado, né? Para não ter lá grandes problemas, e pronto, né? Tipo, a princípio, você colocaria essa classe, né? Do org chart member, que ele está reclamando alguma coisa com parcial aqui. Parcial deve aparecer imediatamente antes de classe. Então, beleza. Então, tira eventualmente o sealed daqui, vamos botar sealed partial, né? Não é partial sealed, é sealed partial. Cara, vou te dizer, viu? Às vezes a Microsoft cria umas coisinhas de ordem que, ok, tomates, potatoes, não deveria ter influência, mas tem. Mas repara, você pode manter uma instância, você pode manter um código-fonte específico aqui para poder ter a sua representação, e, eventualmente, você vai ter um outro arquivo, né? Você pode separar aqui, a gente botou num arquivo só, mas você colocaria num outro arquivo a lógica para você poder apartar a construção. Dessa forma, você... assim, o código do builder em si, ele não é necessariamente um código dos mais
é simples de se entender. A proposta não é fazer o código do builder ser fácil, mas o que você faz é simplificar consideravelmente a construção, porque você separa a lógica de criação da lógica, né, de representação. E esse é o insumo, né, do padrão builder, ou uma das personificações. A gente vai fazer outros vídeos falando sobre outros usos do builder, mas repara, a gente usou aqui factory method, a gente usou builder sendo utilizado como parâmetro, tem uma série de abordagens aqui, inclusive, que não apareciam na época do original lá do livro do Goff, mas que são bem comuns. Se você for ver como padrão, isso aqui está muito .NET. Se você for verificar a própria lógica de criação lá de configuração no ASP.NET, por exemplo, você vê muito esse padrão sendo aplicado mais ou menos desse jeito. Muito bom, quer dizer, eu acho que sim, eu acho que é muito bom. Me digam, meninos, o que vocês acham dessa visão aqui que a gente está apresentando? Vocês acham... Primeira coisa, vocês concordam que a lógica de criação ficou consideravelmente mais simples e muito menos suscetível a erros de codificação? Vocês concordam que esse código ficou mais sólido? Sim, sim. Ele ficou bem mais claro e autoexplicativo do que está acontecendo, né? Quando você inclui ali o create e você passa nela, nesse caso, o elemar, eu estou adicionando um subordinado para o elemar. E o que eu passo dentro de onde eu estou adicionando o Lohan são os subordinados do Lohan. Então, essa cascata, digamos assim, né, essa árvore de subordinados, ela fica bem mais simples e mais fácil de se entender e mais difícil de se perder quando eu estiver criando, né, quando alguém estiver criando essa árvore de subordinados. Esse é um ponto importante que você traz para a gente. É claro que aí você vai ter, por exemplo, Elemar, com o toque que tenha, né? Eventualmente eu não gosto muito. Uma coisa que eu ainda mudaria, eventualmente, seria pegar e criar aqui uma outra instância, né? Para dizer que, cara, você quer pegar um cara direto, você pode retornar a partir desse cara um próprio org chart member, para ter um primeiro factory method, né? Ou você pode ainda assumir que você pode ter uma outra versão alternativa, né? Onde você pode ter uma outra instância aqui, onde você retorna o org chart builder. Na verdade, você pode retornar um próprio membro também. E a gente pode repetir a mesma trapaça que a gente fez lá embaixo, né? Fazendo para que o cara tivesse um action, né? A partir de um org chart builder, né? Para ter aqui potencialmente um B-Action aqui também. Esse cara aqui, potencialmente, poderia entregar para a gente a visão de, olha só, o que a gente pode fazer mais, olha a sacanagem que a gente consegue fazer montada a partir disso, né? Então, tipo, nesse cara aqui, eu não preciso mais, obviamente, ir para o meu construtor, né? Então, esse cara aqui também dá essa liberdade, né? E aqui embaixo, eles tinham conversão implícito, e aqui embaixo, potencialmente, eu posso trocar esse método para um método com implementação, né? E aqui eu posso dizer que eu vou ter, beleza, eu vou ter um builder, né? Para poder fazer esse cara, o meu org chart builder, né? E aqui embaixo, deixa eu ver o que está reclamando aqui, o create, deixa eu ver o que está acontecendo. Nem todos os caminhos retornam. Beleza, só está reclamando que ainda não retornou. Eu posso retornar aqui esse cara, dizendo que eu vou executar então a minha action, né? The action em cima desse builder que eu estou trabalhando, e aí retorno o próprio B, potencialmente aqui no final, né? Tipo, o B vai ter a construção, então posso chamar aqui um cara como build, né? E aqui eu posso dar um enforcement desse cara aqui para dizer que no lugar de fazer a criação desse jeito, ainda, para não ter add subordinate dessa forma, eu posso assumir que a mesma lógica, né? Então você passa B tal que B, e aí você tem aqui no final, né? A saída vai ser sempre um org chart member, né? Tipo, você pode passar esse cara numa árvore de raiz, tipo, se eu pegar lá o org chart member.create, passando só o ID e passando o nome, eu crio já uma instância direta, e se eventualmente eu vou ter o builder, eu também crio essa instância direta, só que aí eu tenho o builder para poder fazer o trabalho. Aí, Elemar, né, eu prefiro manter uma interface mais coerente,
né? Eu gosto da ideia de, cara, toda vez que você for fazer add subordinate, já estou dando a dica, cara, você quer fazer add subordinate, vírgula, B talk B, e aí executa de novo a implementação e você acaba tendo uma lógica melhor. Eu acho essa interface aqui ainda mais coerente, entendeu? E eu também retiro potencialmente aí a necessidade de chamar um método build, eu acabo quase escondendo a lógica de construção. Repara, quem olha de fora, parte do pressuposto quase que isso aqui faz parte do meu próprio org chart member, né? Tipo, é uma extensão que na verdade foi o que eu fiz a partir desse builder, quando eu tornei esse builder um inner type, né? Tornei esse builder um cara interno. Beleza, né? O que vocês acharam dessa modificação também aqui no final? Fez sentido para vocês? Eu acho que fica muito semelhante ao que o próprio ASP.NET Core, né? O ASP.NET ele já usa internamente no Service Collection. Acho que todo build que você vai configurar, toda a configuração, ela parte desse approach. Ou quase toda, né? Isso acaba ficando legal também pelo seguinte, né? Esse código, que tinha tudo para ser um código meio difícil de entender, começa a ficar um código meio razoável, porque você tem a mesma lógica, né, que as pessoas já estão eventualmente habituadas a trabalhar. Então você começa a ter essa mesma visão, esse mesmo padrão, você tem esse padrão sendo repetido em todos os lugares. O ponto interessante, mais uma vez, aqui, encaminhando para a gente poder, daqui a pouco, encerrar essa nossa discussão a partir desse ponto, esse código desse builder, ele é um código trivial de se escrever? Não, ele não é um código trivial de se escrever, tá? E não é um código que você espera de um programador júnior, especificamente. Pelo menos eu não vejo dessa forma. Agora, quando você está produzindo código que vai ser utilizado pelo seu time, quando você está escrevendo um código que vai ter muita gente utilizando, você separar a representação da lógica de construção, como a gente fez aqui com o Builder, eventualmente permite construir um código que seja mais resiliente, né? Um código que aguenta melhor a pancada. E isso acaba tendo lá seus dividendos positivos. E esse é só um exemplo de aplicação do Builder, tá? A gente vai ter outros exemplos também. Eu acabei mostrando ele correndinho na Masterclass. A proposta da Masterclass não é, a princípio, mostrar a dinâmica, a mecânica de cada padrão de projeto, abrir cabeça para algumas possibilidades, mas vídeos como esse aqui, a princípio, vêm para poder complementar o entendimento. Ficou mais fácil de entender esse cara agora, João? Gostou dessa aplicação? Gostou da experiência de me ajudar na construção desse código? Como é que foi para você? Sim, acho que foi bem legal. A proposta é bem interessante. Acho que vai ser bem proveitoso. Muito bom. Pretendo fazer mais disso. E você, Lohan? O que você achou dessa experiência de ver um live coding do Elemar? Meio maluco, né? Porque, né? O Elemar também, você erra muito escrevendo código, eu, pelo menos com gente olhando, imagina, coisa fica mais complicada. Isso eu acho que é normal de todo mundo, né? Com a pessoa olhando, daí você fica meio nervoso, digamos assim. Mas eu achei bacana, não só pelo código em si, né? Mas pela forma de pensar em simplificar cada vez mais para quem vai usar aquilo depois, né? Então, para quem vai instanciar, para quem vai criar objetos, né? Você pensou em facilitar tanto o entendimento dele, quanto também tirar algumas possibilidades dele errar, né? Então eu achei isso muito interessante, que é não só a questão do código em si, que eu acho que também é super importante e relevante para a gente aprender, mas eu acho que esse pensamento em tentar facilitar ao máximo para quem vier depois da manutenção, para quem vier utilizar aquilo depois, eu achei muito interessante. Muito bom, muito bom. Essa basicamente é a proposta, né? Quando você trabalha, e por isso que eu comentei na Masterclass, esse é um ponto importante, né? Quanto maior for o acoplamento aferente de um tipo, né? Ou seja, quanto mais gente precisa desse org chart, melhor é você tomar cuidado e principalmente restringir, eliminar chances do teu cliente errar.
né? Pensa, você está pensando em em experiência do dev que está consumindo a tua API. E, consequentemente, a tua API, teu código, tua biblioteca, enfim, isso, consequentemente, vai te ajudar também a evoluir no futuro de maneira mais fácil. Repara, se eu não tenho, na minha intenção, aqui o desejo de modificar essa estrutura, por que eu vou deixar esses membros com visibilidade pública? Se eu não tenho a intenção que o meu cliente construa instâncias utilizando o construtor padrão, por que eu deixei esse construtor público? Por que eu não trabalhei com ele privado? Se eventualmente eu não tenho a intenção de que esse tipo seja herdado para ser ampliado, por que eu deixei ele aberto, né? É mais fácil você deixar as coisas fechadas por padrão e ir abrindo conforme as necessidades forem surgindo, do que você ter o teu código aberto por padrão, e aí você tem uma bruta dificuldade depois para poder fazer as melhorias de design as melhorias que você tem que fazer, porque, sei lá, surgem novas demandas todos os dias, né? Você acaba tendo um problemão aí para poder fazer esse teu código mais estruturadinho. Muito bom, meninos. Eu quero agradecer muito, João e Lohan, pela participação de vocês nessa nossa sessão de coding aqui, né? Esse vídeo, obviamente, não está indo ao ar exatamente como ele foi produzido. Lá no início a gente errou um montão de coisa, então você que está vendo aqui, saiba que eu comecei esse vídeo umas 3 vezes mais ou menos, mas na terceira tentativa, depois que eu comecei, foi um engate só e foi até o final, né? A gente acabou fazendo uma sessão bacana de código. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu também gostei. Vou encerrar aqui a gravação. João, te espero na próxima Master. Lohan, te espero na próxima Master. E quem eventualmente está acompanhando e quer saber mais sobre esses padrões, cara, a gente vai falar mais sobre eles, vai ter outras lições abertas, né? Como essa aqui também tá, mas a discussão profunda, enfim, filosófica, acaba acontecendo lá na Masterclass mesmo. Valeu? Muito bom, meninos. Eu vou, então, aqui encerrando a gravação. Para quem está acompanhando, ó, dica para quem está acompanhando no YouTube e não na plataforma, dá um jeito de compartilhar, eventualmente também curte aí, momento blogueirinho, viu, meninos? Curte aí, compartilha, escreve aí nos comentários suas dúvidas. Quem está na plataforma, por favor, dá mais feedbacks para a gente, vamos trocar mais ideias, porque no final do dia, o grande objetivo é permitir que pessoas como o Lohan, como o meu amigo João, escrevam ou tenham mais confiança, né, para escrever códigos mais bem estruturados, tenham novos insights aí para fazer coisas que ajudem eles a progredir na carreira. Essa é a grande ideia. Então, valeu, até uma próxima, terminando aqui a nossa gravação.